Eu queria saber, Emílio, qual a sua opinião, se há possibilidade de se juntar essas duas galeras, tanto do uso medicinal quanto os ativistas do autocultivo. E se essa junção faria alguma diferença no quesito de velocidade de regulamentação da cannabis no Brasil? João, assim, eu desde que tive contato com as famílias das crianças que fazem uso da cannabis para controlar a crise convulsiva, eu convidei essas famílias para estar junto aos ativistas, para estar junto aos cultivadores. Eu participei de todo esse processo de construção de ponte entre os ativistas, as famílias, os cultivadores, para troca de saberes, né? Para as famílias aprenderem a demandar pelos seus direitos, para as famílias aprenderem a preparar o próprio remédio, mas isso é de um lado. Mas para o lado das empresas, será que é interessante que essas famílias dominem, produzam seu próprio medicamento, esse conhecimento de produzir o seu próprio remédio, né? Então, assim, a gente precisa de uma nova visão empresarial sobre a cannabis. Não a visão competidora, de excludente, de que cada um faz o seu. Farinha pouca meu pirão primeiro, né? Essa é a lógica geral no Brasil, é a farinha pouca meu pirão primeiro. Mas se a gente conseguir trazer algo que seja uma economia compartilhada, uma economia criativa, uma economia colaborativa, a gente vai conseguir realmente superar essas diferenças e unir todo mundo. Eu acho fundamental. Se a gente quer construir uma nova realidade, ninguém fica de fora. Mas antes de vir um empresário, tem que vir um sujeito que está sob fogo cruzado na periferia, nas favelas, nas quebradas. Então não adianta a gente fazer um projeto de lei e não atender as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Não, né? Vai. O processo político do PL 399 é um processo feito da elite para a elite, de empresários querendo empreender com maconha no Brasil. Mas ele não é um primeiro passo, digamos assim, para a gente abrir caminho aí para essa regulamentação, ou você entende que não? Qual é a prioridade? O empresário lucrar ou o menino preto parar de ser morto na favela? Exatamente. Qual que é a nossa prioridade? Eu tenho repetido nos últimos tempos uma fala que é assim, a legalização que funciona é a legalização que mãe não chora. Boa. Então, assim, é a mãe do menino morto, a mãe do menino preso, a mãe do menino sem remédio, a mãe do menino com uso problemático com a cannabis que não tem proteção devida no ambiente proibicionista, porque o ambiente de proibição não cria formas de acesso ao cuidado da saúde mental de quem usa a cannabis de uma forma problemática. Então, assim, a gente precisa pensar numa legalização de que mãe não chore, simples assim. Se a mãe do empresário chorar porque ele quebrou, vai ser uma mãe chorando. Mas eu prefiro que a mãe que não chore seja a mãe do menino que está hoje sob fogo cruzado entre gangues e polícia. Perfeito, meu querido. Galera, é isso. Acompanhe o Seixá aí para mais informações. E logo, logo estaremos soltando uma matéria bem legal aí com essa entrevista aqui e com muitas outras mais. Tamo junto. Valeu, meu camarada. Valeu, cara. Perfeito.